Alô, galerinha do canal Bionline, da plataforma Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e na aula de hoje nós vamos abordar um dos temas que mais chamam a atenção dos alunos, que é o assunto chamado de linkage. Então, após a vinheta, fique ligado na aula sobre linkage. Alô, galerinha, tudo bem? Olha só, fiquem atentos porque a aula de hoje nós vamos trabalhar determinadas situações na genética que elas fogem um pouquinho do padrão mendeliano. Na verdade, embora a base da genética clássica seja a genética mendeliana, existem várias situações que correspondem exceções às leis de Mendel, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Neste caso que nós vamos discutir hoje, nós vamos trabalhar com a transmissão de duas características de forma simultânea, porém a proporção delas vai diferir daquilo que Mendel havia analisado. E a justificativa é a localização dos genes. Isso é importante para vocês. Em uma aula anterior, aqui no próprio canal, eu apresentei para vocês sobre conceitos básicos em genética e disse que os genes estão localizados nos cromossomos. É claro que quando a gente faz essa abordagem, a gente está trabalhando com DNA nuclear. E cada posição que um gene ocupa, damos o nome de loco gênico. E nós sabemos que o gene, que é um segmento de DNA, é justamente uma unidade que determinará uma das nossas características, das mais variadas características que os organismos manifestam. O DNA ele vai ser transcrito em RNA mensageiro e posteriormente será traduzido para uma proteína. É claro, se o gene tiver essa função de síntese proteica, porque existem genes que só serão transcritos, como acontece com o RNA ribossômico e o RNA transportador. Agora fiquem atentos no que a gente vai comentar. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os genes que estão localizados no mesmo cromossomo. A gente sabe que no mesmo cromossomo eu vou ter diversos tipos de genes que manifestarão as mais variadas características. Então, como esses genes que estão localizados no mesmo cromossomo serão transmitidos à descendência? E aí é um ponto interessante, por isso que a gente diz que essa aula ela chama a atenção, porque muitos alunos sempre lembram daqueles genes que são segregados independentemente. Por quê? Acompanha aqui, pessoal. Bem aqui eu tenho dois pares de cromossomos e, consequentemente, dois pares de alelos que eu chamei de gene A e gene B. Como esses genes estão localizados em cromossomos diferentes, a segregação deles será independente. Então, esta representação aqui é muito comum quando você estuda a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel está associada a cromossomos e genes com segregação independente, ou seja, genes que estão localizados em cromossomos diferentes. No entanto, a aula de hoje, que é sobre linkage, trata de características que são determinadas por genes localizados no mesmo cromossomo. Então percebam que aqui é o mesmo genótipo. Se eu fosse colocar aqui embaixo o genótipo dessa primeira situação, seria Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Tudo bem, pessoal? Aqui embaixo seria Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, beleza? Mas há uma diferença, porque na primeira situação os genes estão localizados no mesmo cromossomo. Na segunda situação, os genes estão localizados em cromossomos diferentes. E isso vai interferir justamente na formação dos gametas. Eu peguei aquela situação que eu iniciei a discussão e representei aqui. Como é que a gente vai fazer a tiragem dos gametas? Acompanha, filhos. Olha só. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Esse é o nosso genótipo. Neste caso, eu estou trabalhando com genes localizados em cromossomos diferentes. Portanto, esse cara vai ser capaz de formar dessa maneira 4 gametas diferentes. E quais são os 4 gametas que ele vai formar? Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Acompanha aqui, pessoal. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. São os 4 gametas que ele vai formar. A segregação ela é independente. Galerinha, percebam que a probabilidade para cada gameta vai ser a mesma. A porcentagem para cada gameta vai ser a mesma. Vai ser 1/4 ou 25%. Aonde é que observa esse perfil? Para genes localizados em cromossomos diferentes, pois assim eles apresentarão segregação independente. Mas no caso do linkage, não. No caso do linkage, eles estão localizados no mesmo cromossomo. Então, galerinha, olha só, olha aqui, acompanha o raciocínio. Quando esse cara vai formar a gameta, ele só vai formar 2 tipos de gametas. Quais são os 2 tipos de gametas que ele vai formar? Azão, Azão, Bezão, porque eles vão migrar juntos, e o outro vai ser Azinho, Bezinho.
Marcos, por que apenas esses dois gametas? Porque na formação dos gametas por meiose, esses cromossomos vão se separar. É claro que a gente tem primeiro a ideia da duplicação do DNA e lá na anáfase 1 da meiose ocorre a separação de cromossomos homólogos para polos opostos. E nessa segregação dos cromossomos homólogos, o azão vai migrar junto com o bezão. O azinho vai migrar junto com o bezinho, de tal maneira que eu posso afirmar que há a produção de 50% de gametas azão-bezão e 50% de gametas azinho-bezinho. Essa é a diferença. Perceba que aqui a variação em termos de porcentagem de gametas é muito menor, pois esses genes estão localizados no mesmo cromossomo. Aí você pode me perguntar assim, Marcos, não teria condições de formar um gameta azão-bezinho ou um gameta azinho-bezão? Tem. Para que ocorra a formação desses gametas, se faz necessário que tenha um fenômeno chamado de crossing over. O que é o crossing over? O crossing over nada mais é do que a troca de segmentos entre cromossomos homólogos, que envolvam cromátides não irmãs. Ele é importantíssimo, assim como a mutação, o crossing over ele é fundamental para a variabilidade genética. E é fundamental que você também perceba que o crossing over é um fenômeno meiótico. Então ele é decisivo para o processo de reprodução sexuada, para o processo de reprodução que envolve gametas, porque se eu trabalho com animais e penso na formação de gametas, obviamente eu vou trabalhar com o processo meiótico, sendo responsável pela formação dessa célula reprodutiva. Então, o processo de crossing over, de troca de segmentos, ele é decisivo para esse aumento da variabilidade genética. A mutação, ela pode criar genes novos, a mutação, ela cria variabilidade, mas no caso do processo associado ao crossing over, ele vai amplificar. Então, como é que a gente pode pegar a mesma distribuição gênica, mas pensar em distribuição gamética diferente pela ocorrência de crossing over? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nós vamos adotar a linha de raciocínio de 10% de recombinação. Correto? Então fiquem atentos. Se eu digo que 10% é de recombinação, 90% são gametas não recombinantes. Então a gente vai chamá-los de gametas parentais. Então acompanha aqui, galerinha. Nós vamos ter gametas e esses gametas nós vamos chamar de gametas parentais. Bem, vejam, se eu digo que a taxa de recombinação é de 10%, significa dizer que 90% dos gametas serão gametas parentais. Serão gametas em que a permutação, o crossing over não aconteceu. Então acompanha aqui, galerinha. Esse cromossomo vai migrar. Este cromossomo também vai migrar. Então quais são os dois gametas parentais? Azão, bezão e azinho, bezinho. Correto? Aí acompanha o raciocínio. Azão, bezão, quantos por cento? 45. Azinho, bezinho, quantos por cento? Também 45, afinal 90% são gametas parentais. Só que nós já adotamos a linha de raciocínio que 10% desses gametas, eles são recombinantes. Então vejam, galera, se 10% desses gametas são recombinantes, quais seriam esses gametas recombinantes? Azão, bezinho e azinho, bezão. Então, se 10% são recombinantes, quantos serão os gametas azão, bezinho? 5%. Azinho, bezão? 5%. Veja, nesta situação, também nós obtivemos os 4 gametas diferentes, como nós vamos encontrar num caso onde os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Mas qual é a particularidade? Nessa situação onde os genes estão em cromossomos não homólogos, você percebe que a formação dos gametas é na mesma proporção, 25% para cada. Porém, quando eles estão localizados no mesmo cromossomo, a possibilidade de formar gametas recombinantes, ela está diretamente associada à taxa de recombinação, à taxa de crossing over. Então, a partir do momento que eu defino a taxa de 10%, eu sei quantos por cento serão de gametas recombinantes. Aí fica a dica, anota. Isso é importante. Galerinha, sempre aqueles que são encontrados em maior proporção são chamados de parentais. Sempre aqueles que são encontrados em maior proporção são chamados de parentais. Quando a gente tem genes localizados no mesmo cromossomo em que não há crossing over, nós dizemos que ele está em ligação completa.
completa, não há crossing over, a ligação ela é total, a ligação ela é completa. Quando há crossing over, a gente diz que a ligação ela é incompleta. E é claro, se o cara vai trazer alguma coisa interessante em termos de prova, ele vai trabalhar com a ligação incompleta, que é isso que a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de detalhes a partir de agora. Então, galerinha, em determinadas situações, quando você trabalha linkage, fiquem atentos, tá? A proporção de gametas ou os tipos de gametas parentais, eles podem variar. Então, nós estamos trabalhando basicamente com quatro possibilidades. Vamos manter essas possibilidades aqui. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, correto? Então, nós vimos que quando os genes estão no mesmo cromossomo, eu tenho os gametas parentais, que terão a maior proporção, e os gametas recombinantes, que estarão em menor proporção. E é claro, para que eu saiba a proporção desses gametas recombinantes, a gente precisa ter a taxa de recombinação. Foi isso que nós comentamos ainda há pouco. Porém, é interessante que você saiba que nem sempre aqueles valores vão se repetir. Eu não posso falar que sempre a taxa de parentais vai ser azão, bezão e azinho, bezinho. E os recombinantes serão azinho, bezão e azão, bezinho, por exemplo. Não. Vai depender, pessoal, do arranjo dos genes nos cromossomos. Então, quando nós falamos em linkage, há duas possibilidades de arranjo. O arranjo cis e o arranjo trans. Então, quando você olha aí o esqueminha, fica claro para vocês qual é a diferença do arranjo cis e do arranjo trans? Deu para perceber o que é o arranjo cis e o que é o arranjo trans? Olha de novo aqui, pessoal. Quando eu faço referência ao arranjo cis, olha o que nós temos. Azão, bezão, azinho, bezinho. Perfeito? Quando eu falo do arranjo trans, olha o que nós temos. Azão, bezinho e azinho, bezão. Compreenderam? Então é justamente isso que vai fazer a diferença, galera. A disposição dos alelos determinará qual será os gametas parentais. Então dá uma olhadinha para mim, vejam. Bem aqui eu tenho, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Isso é o que nós chamamos de arranjo cis. Então, eu coloquei aqui um exemplo para nós trabalharmos. Se nós adotarmos a taxa de recombinação de 20%, quais seriam os 4 tipos de gametas formados e os respectivos percentuais? Eu estou trabalhando aqui com arranjo cis. Então, vejam só. Quais serão os 4 gametas? Azão, bezão, tudo bem? Eles vão migrar juntos. Azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão. Tudo bem? Esses são os 4 gametas. Veja, 20% são recombinantes. Quais são os gametas recombinantes? Azão, bezinho e azinho, bezão. 80% são gametas não recombinantes, que são os gametas parentais. Azão, bezão e azinho, bezinho. Portanto, azão, bezão serão quantos por cento? 40%. Azinho, bezinho será quanto por cento? 40%. Azão, bezinho serão quantos por cento? 10%. Azinho, bezão serão quantos por cento? 10%. Olha como eu já tenho aqui um percentual um pouquinho diferente, porque o que vai determinar esse percentual é a taxa de recombinação. Veja, aqui eu estou trabalhando com arranjo cis. E se for o arranjo trans, qual é a particularidade do arranjo trans? Vem comigo, pessoal. Olha só. O arranjo trans eu tenho dominante recessivo e eu tenho recessivo dominante. Tudo bem? Essa é a diferença. Então, se eu adoto também os 20% de taxa de recombinação, quais são os 4 gametas e as suas respectivas porcentagens? Vamos lá, vamos analisar juntos. Olha só, eu vou ter os gametas azão, bezinho, azinho, bezão, azão, bezão e azinho, bezinho. Porém, qual é a diferença? Veja, aqui eu tenho azão, bezão como recombinante. Aqui eu tenho azinho, bezinho como recombinante. Os gametas parentais serão azão, bezinho, que corresponderão a 40%. Azinho, bezão, que também será 40%. Já azão, bezão e azinho, bezinho corresponderão cada um a 10% dos gametas. Perceberam que mudou? Então é interessante ficar atento que muitas vezes, pessoal, para que você possa identificar se é em linkage e entender a diferença na proporcionalidade, que o arranjo gênico pode ser cis, quando tem dominante de um lado, recessivo do outro, ou pode ser trans, quando tem o dominante e recessivo simultaneamente em um lado e recessivo dominante no correspondente cromossomo homólogo. Tudo bem? Então há necessidade de você ter essa noção aí. Agora,
É fundamental também que você entenda que a posição dos cromossomos é diretamente associada à taxa de recombinação. E é justamente a partir daí que nós montamos os mapas cromossômicos, ou seja, onde nós sabemos aonde o gene está localizado naquele cromossomo. Então a taxa de recombinação é fundamental para isso. Me acompanha agora. Olha só. Eu digo que a taxa de recombinação entre os alelos Azão e Bzão, entre os genes A e B, é de 20%. A taxa de recombinação entre A e C é 4 e entre B e C é 16. Então está bem claro para mim que a distância maior é entre A e B. A distância menor é entre A e C. Então o que eu posso falar? Que o gene A está mais distante de B e está mais próximo de C. Então, quando eu pego essa distribuição, quando eu pego essa distância entre os genes e coloco nos cromossomos, olha o que a gente pode dizer. Acompanha aqui, galerinha. Ó, eu tenho A e eu tenho B. Qual é a diferença? Qual é a distância entre A e B? 20. 20 UR, unidades de recombinação, centimorgans, que corresponde a esses 20% de taxa de recombinação. Tudo bem? Só que eu tenho também o gene C, bem aqui. Eu sei que o gene C está mais próximo de A do que C está próximo de B, porque a taxa de recombinação entre A e C é de 4%, enquanto que a taxa de recombinação entre C e B é de quanto, pessoal? 16%. Então eu sei que nesse cromossomo, se nós vamos plotar esse cromossomo e justamente os seus alelos, nós vamos ter a sequência A, C, B. Então, pela taxa de recombinação, eu sei quem está mais próximo e quem está mais distante. Portanto, qual deles a taxa de recombinação e, consequentemente, a proporção de crossing over é a maior? Entre os genes A e B, porque eles estão mais distantes. A e C, como estão muito próximos, a taxa de recombinação ela é muito pequena e, consequentemente, a tendência é que eles migrem juntos. Tudo bem? Agora, o que eu sugiro? Que você concentre agora, porque eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente deve trabalhar com a linkage em termos de cálculos de probabilidade. Vamos lá? Então, galerinha, para a gente fixar a parte de linkage, eu trouxe para vocês aqui duas situações que são muito cobradas em prova, para que a gente possa dar uma trabalhada nesse conteúdo que não é dos mais acessíveis, né? Não é dos mais fáceis, não. Os alunos geralmente reclamam um pouquinho. Então, eu trouxe dois exemplos a partir dos quais a gente vai trabalhar um pouquinho com esse conteúdo. Então, acompanha aí, olha só. Em moscas de fruta, há dois genes A e B localizados no mesmo cromossomo, a uma distância de 28 unidades de recombinação. Considere um macho com genótipo Azão-Azinho, Bzão-Bzinho em posição trans. Qual a porcentagem de espermatozoides com genes Azão-Bzão? Então, ele te trouxe os pares de genes, né? Te deu o par de genes e te deu também o arranjo que você vai encontrar. Então, como é que você deve proceder para chegar a esse resultado? É relativamente simples, pessoal. Vejam só. Eu vou aproveitar esse espaço bem aqui para a gente discutir. Ele disse 28 unidades de recombinação, ou seja, 28 centimorgans, a distância entre os genes A e B. Eles estão com o arranjo trans. Então, quando eu faço referência ao arranjo trans, eu tenho que lembrar que vai estar em um cromossomo dominante recessivo e no outro vai estar recessivo dominante. Então, nós teríamos aqui, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, eu tenho esse o arranjo trans. Verifica dominante recessivo, recessivo dominante, então eu tenho a posição trans. Eu sei que entre eles há uma distância de 28 unidades de recombinação. Tudo bem? Então ele quer saber qual é a porcentagem de espermatozoides com gene Azão-Bzão. Vamos lá. Nós sabemos que há dois gametas que são chamados de parentais. Quais são os gametas parentais? Azão-Bzinho, Azinho-Bzão. Correto? 28% é a taxa de recombinação entre esses genes. Fiquem atentos. Então, significa dizer que há a possibilidade de formar o gameta Azão-Bzão e Azinho-Bzinho. Tudo bem? Bem, se 28% é a taxa de recombinação entre esses genes, o que a gente tem que considerar? Acompanhe o raciocínio. Que 28%, 14% será Azão-Bzão e 14% será Azinho-Bzinho. Tudo bem? Então, nós sabemos que a porcentagem de espermatozoides Azão-Bzão corresponde a
14%. Para eu saber a quantidade de espermatozoides parentais, eu vou pegar 100 e diminuir de 28. Tudo bem? 100 menos 28 vai dar algo em torno de 72. Tudo bem? 72. 72 dividido por 2 vai dar quanto? 36. Então eu sei que serão 36% de azão bezinho, 36% de azinho bezão. Então o que eu quero? A porcentagem de espermatozoides azão bezão, que vai ser igual a 14%. Já resolvemos a primeira. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui a situação trans, o arranjo trans, nós tiramos em função da unidade de recombinação e aí nós subtraímos 100 para saber quais são os parentais. Percebam que os parentais sempre são encontrados em maior quantidade. E como é 28% a taxa de recombinação, eu dividi para esses dois gametas que são recombinantes, 50% para cada, então 14% serão esses espermatozoides. Agora vamos mexer com uma outra situação. Olha o que ele diz. Qual é a probabilidade desse macho cruzado com uma fêmea duplo recessiva vir a ter um descendente duplo recessivo? Ele quer saber o seguinte, esse macho que tem um arranjo trans, né? Azão, bezinho, azinho, bezão, é casado, é cruzado com uma fêmea duplo recessiva, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então a gente sabe que esta fêmea só vai produzir um gameta, azinho, bezinho, enquanto que este macho, para que ele produza um descendente azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele também precisa formar um gameta azinho, bezinho. Porém, veja, ele não vai formar um gameta se a ligação for completa. Para que ele forme um gameta azinho, bezinho, se faz necessário que exista uma recombinação. Olha a recombinação bem aqui. Mas a gente sabe que a distância entre esses genes e a sua taxa de recombinação é de 28%. Então, a quantidade de gametas azinho, bezinho é 14%. Então, a gente pode inferir que 14% dos gametas desse indivíduo será azinho, bezinho, e aqui 100%, né, vai ser de gameta azinho, bezinho. Então, qual é a porcentagem de descendentes duplo recessivos? A porcentagem de descendentes duplo recessivos vai ser de 14%. E aí eu tenho a probabilidade desse macho casado com uma fêmea duplo recessiva vir a ter descendentes duplo recessivos. Fechou a ideia? Então, galerinha, não deixa de fazer a inscrição lá no meu portal, lá no meu site, www.bionline.com.br. Vocês têm lá conteúdos gratuitos para que vocês possam assistir a aula. Tem curso de bioquímica, tem curso de citologia, tem curso combo de bioquímica e citologia. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, compartilhem com seus amigos e vamos juntos trabalhar muita biologia pensando na sua prova do Enem.